Uma boa noite, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião para ter companheirismo em torno da Palavra de Deus e assim ver onde nos encontramos no programa divino e assim receber as bênçãos do céu prometidas para este último dia. O nosso tema para esta ocasião é o mistério da profecia cumprida. E vamos ler em São Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 21, aonde diz assim: E Jesus voltou no poder do Espírito a Galiléia, e a sua fama se difundiu por toda a terra ao redor, e ensinava nas sinagogas deles, e era glorificado por todos. Chegou a Nazaré, aonde havia sido criado, e no dia de repouso entrou na sinagoga, conforme o seu costume, e se levantou para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para dar boas novas aos pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e vista aos cegos, a colocar em liberdade os oprimidos, a pregar o ano agradável do Senhor. E, fechando o livro, o deu ao ministro, e se assentou, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E começou a lhes dizer: Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. O nosso tema é o mistério da profecia cumprida. Podem se assentar, por gentileza. Esta passagem bíblica que nosso amado Senhor Jesus Cristo citou é a profecia de Isaías, capítulo 61. E quando Jesus leu esta passagem, até a metade do versículo 2, se deteve ali. Por quê? Porque a outra metade deste versículo dizia: E o dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os tristes. E, porquanto isso não é para ser cumprido na primeira vinda de Cristo, não pôde ser lido por Cristo naquela ocasião, para então dizer: Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós, porque ele cumpriria até a metade deste versículo 2. Porque a outra parte corresponde à segunda vinda de Cristo. Agora, vejam como, quando ele leu a profecia que tinha que ser cumprida naquele tempo, a qual estava sendo cumprida nele, ele leu essa escritura e disse ao povo: Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Havia se cumprido aquela profecia diante do povo, e Jesus tinha que dar testemunho daquela profecia que estava sendo cumprida diante do povo e de todas as profecias correspondentes àquele tempo que estavam sendo cumpridas. Vejam como que o povo hebreu era abençoado quando liam as Escrituras. E quando lia estas Escrituras messiânicas correspondentes à vinda do Messias,
mas a bênção plena contida nestas profecias messiânicas eram para serem derramadas sobre o povo quando fossem estas profecias cumpridas. E quando a profecia da primeira vinda de Cristo foi cumprida, ali estava a bênção plena de Deus em carne humana na pessoa em que estava sendo cumprida aquela profecia. E, consequentemente, ele, sendo a profecia cumprida, sendo o cumprimento da vinda do Messias, ele chegou a ser a luz do mundo. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e o que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Capítulo 8 de São João, versículo 12, capítulo 8, versículo 12, nos dá testemunho, Cristo nos dá testemunho que Ele é a luz do mundo e que aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, vejam vocês, é Cristo, diz em São João, capítulo 1, versículos 1 em diante, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este estava no princípio com Deus. Todas as coisas por Ele foram feitas, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz nas trevas resplandece, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, o qual se chamava João. Este veio para testemunho, para que desse testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João Batista não era a luz. Não era ele a luz, mas para que desse testemunho da luz. Aquela luz verdadeira que ilumina a todo homem viria a este mundo. E quando veio, foi conhecido pelo nome de Jesus, porque era o Verbo feito carne, o qual esteve em meio aos seres humanos. E por isso Jesus podia dizer: eu sou a luz do mundo, e o que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diz, aquela luz verdadeira que ilumina a todo homem viria a este mundo. Vejam como veio a este mundo o Verbo, se fazendo carne. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nos diz São João, capítulo 1, versículo 14. No mundo estava, e o mundo por ele foi feito, mas o mundo não conheceu. Veio para os seus, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aquele Verbo foi feito carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vejam vocês agora como Cristo, a luz do mundo, o Verbo, quando se fez carne, habitou entre os seres humanos, e o conhecemos pelo nome de Jesus. E quando ele leu a escritura de Isaías, capítulo 61, o encontramos lendo esta escritura em São Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao 21. E encontramos que ao ler esta escritura profética, esta escritura que falava da vinda do Messias, porque no Antigo Testamento se falava da vinda do Messias como se fosse uma só,
Mas não se fazia a diferenciação entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Porque a primeira vinda de Cristo é como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, morrendo na cruz do Calvário. E a sua segunda vinda é como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação, para reclamar tudo o que ele redimiu com o seu sangue precioso, seres humanos e também toda a criação. Agora, vejam vocês como, quando a profecia é cumprida, o cumprimento desta profecia traz todas as bênçãos divinas para o qual Deus fez esta promessa, esta profecia. Em Isaías capítulo 55, Deus nos fala através do profeta Isaías nos dizendo, versículos 8 em diante, 8 ao 11 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Como são mais altos os céus que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque como do céu desce a chuva e a neve, e não torna para lá, mas rega a terra, e a faz germinar, e produzir, e dá semente ao que semeia, e pão para o que come. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo para o que eu quero, e será prosperada naquilo para o qual eu a enviei. Agora vejam como as palavras de Deus não regressam vazias a Deus, mas faz aquilo para o qual Deus enviou. Ou seja, que cumpre o que foi prometido. E quando é cumprido aquilo que foi prometido, produz um resultado, produz um benefício, realiza uma obra divina que estava prometida para um tempo correspondente. Agora vejam vocês a palavra profética que foi dada por Deus, da qual São Pedro nos fala e nos diz que é como uma tocha que ilumina em um lugar escuro. Diz, capítulo 1, versículo 19 em diante, de 2 de Pedro diz, também temos a palavra profética mais segura, a qual fazeis bem em estar atentos, como uma tocha que ilumina em um lugar escuro, até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia nos vossos corações, entendendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação privada, porque a profecia nunca foi trazida por vontade humana, mas os santos homens de Deus falaram sendo inspirados pelo Espírito Santo. Vejam agora que a profecia não pode ser interpretada humanamente, porque Deus é o seu próprio intérprete, e Deus foi o que trouxe essas profecias através do seu Espírito Santo aos profetas, e através dos profetas ao povo. E Deus é o que pode nos dar a conhecer o significado destas profecias. E quando Deus cumpre essas profecias, temos aí a interpretação do que Deus dá com relação a essas profecias. Quando cumpriu as profecias da primeira vinda do Messias, encontramos que Jesus de Nazaré era a interpretação das promessas messiânicas da primeira vinda do Messias. E por isso ele podia dizer, hoje se cumpriu diante de vós esta Escritura, porque o cumprimento das profecias da Escritura são a interpretação que Deus dá a elas, e essa interpretação que Deus lhes dá se levanta no alto, e isto dá testemunho que a Escritura está cumprida. E quando as pessoas
podem tomar não apenas a Escritura na forma de uma letra, mas a Escritura cumprida, mas o cumprimento dessa Escritura. A pessoa recebe a bênção divina, prometida para um tempo correspondente, para o cumprimento dessas Escrituras, para o cumprimento destas profecias. E agora vejam aonde estava a bênção de Deus para o tempo de Jesus. Onde estava a bênção de Deus para o tempo de Jesus? Estava em Jesus Cristo. E toda pessoa que dizia que cria nas Escrituras estava chamado a receber o cumprimento da Escritura na pessoa de Jesus. O cumprimento da Escritura messiânica, correspondente para aquele tempo. E toda pessoa, vejam vocês que recebeu o cumprimento da Escritura profética na pessoa de Jesus, o cumprimento da primeira vinda do Messias, foi abençoado. Assim também será para o cumprimento da promessa da segunda vinda de Cristo, pois as pessoas receberão as bênçãos prometidas para a segunda vinda de Cristo, que são os serem chamados e juntados com a grande voz de trombeta sob a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da trombeta final, ou grande voz de trombeta, prometida para o último dia. Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. Em São Mateus, capítulo 24, e versículos 30 ao 31 nos disse: então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Então se lamentarão todas as tribos da terra e verão ao Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão aos seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Temos aqui a promessa do sinal do Filho do Homem no céu e da vinda do Filho do Homem nas nuvens ou em uma nuvem. E temos também a promessa do ministério dos anjos do Senhor sendo enviados por Jesus Cristo com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino. Para quê? Para chamar e juntar aos escolhidos que estarão vivendo no último dia. Agora, temos visto que existe a promessa de um sinal no céu. E este sinal no céu será visto pelos seres humanos, e o Filho do Homem será visto vindo em uma nuvem. Em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, encontramos ao anjo forte, Jesus Cristo, vindo envolto em uma nuvem, com seu rosto como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, ou um bronze reluzente, e com um livrinho aberto em sua mão, e colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Vejam, esta é a promessa da vinda de Cristo nas nuvens. E então, tem que se cumprir na terra a segunda vinda de Cristo. Porque assim como para a primeira vinda de Cristo, houve um sinal no céu, e foi o que hoje em dia conhecemos como a estrela de Belém. Os magos que vieram do Oriente, ou seja, do território da Babilônia, buscavam o Messias. Haviam visto aquele sinal no céu. Tinham entendido que aquele era o sinal do Filho do Homem em sua vinda e vieram à terra de Israel buscando o Messias, porque haviam visto aquela estrela sobre os céus, assinalando, aquela estrela assinalando o território de Israel. E agora, vejam vocês como estes magos souberam que o Messias já estava na terra, porque o sinal da vinda do Messias estava já no céu. A Escritura dizia que de Jacó sairia uma estrela, e ali estava uma estrela no céu, um sinal no céu, dando testemunho que o Messias estava na terra. Agora, quantas pessoas se deram conta que o Messias estava na terra?
poucas pessoas, porque não compreenderam que aquele sinal no céu significava que o Messias já estava na terra. Vejam que nem o sumo sacerdote, nem os membros do concílio do Sinédrio, que eram os membros da religião hebraica, do concílio da religião hebraica, não se deram conta daquele sinal no céu, não entenderam que aquele era o sinal do Filho do Homem aparecendo no céu, dando testemunho que o Filho do Homem, o Messias Cristo, já estava na terra. Já a primeira vinda de Cristo estava na terra, porque o véu de carne, onde a primeira vinda de Cristo se cumpriria, estava na terra, nascendo em Belém da Judéia. Vejam vocês, aquele sinal esteve no céu por uns 2 anos aproximadamente, dando testemunho que o Messias já estava na terra. Vejam agora como não se deram conta os religiosos daquele tempo, a não ser pouquíssimas pessoas, como aqueles magos que estavam na Babilônia, que eram descendentes de hebreus. O profeta Daniel havia vivido na Babilônia e tinha sido uma pessoa muito importante na Babilônia. Portanto, as profecias de Daniel, do profeta Daniel, estavam lá na Babilônia. E os que eram descendentes de Daniel e de outros hebreus que tinham sido levados cativos lá no tempo da Babilônia, criam nas profecias da vinda do Messias. Portanto, houveram pessoas que viviam na Babilônia, que esperavam a vinda do Messias e sabiam que o Messias viria em e a terra de Israel. Agora vejam vocês como esse sinal no céu se cumpriu e nem se deram conta o sumo sacerdote e os grandes líderes da religião hebraica que aquele era o sinal de que o Messias já estava na terra. E agora, como será para o último dia, para o tempo final, aonde temos a promessa que o sinal do Filho do Homem será visto no céu? Quantos se darão conta desse sinal? Quantos reconhecerão este sinal no céu? Agora, vejam vocês que aqui nos diz que aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E diz: e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora vejam vocês que este sinal estará dando testemunho da vinda de Cristo, do anjo forte, em cima nos céus, nas nuvens, para então esta promessa estar cumprida aqui na terra, conforme a como está em todas as profecias da segunda vinda de Cristo. Vejam, falando com relação às promessas da segunda vinda de Cristo, das profecias da segunda vinda de Cristo, algumas nos dizem que virá nas nuvens ou em uma nuvem. Desde o Antigo Testamento, nos fala da vinda do Filho do Homem nas nuvens, diz Daniel capítulo 7, versículos 13 ao 14, diz: eu olhava na visão da noite, e eis que com as nuvens do céu vinha um como o Filho do Homem, que veio até o ancião de dias, e fizeram-se aproximar diante dele. Temos aqui a vinda do Filho do Homem nas nuvens. Diz: e foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino, que não será destruído. Temos aqui a promessa da vinda do Filho do Homem vindo nas nuvens. Temos também a promessa da vinda do Filho do Homem vindo como uma pedra não cortada de mãos, que foi cortada da montanha, como o rei Nabucodonosor viu, e como viu e interpretou o profeta Daniel. Diz que veio aquela pedra não cortada por mãos, e feriu a imagem nos pés de ferro e de barro cozido. Capítulo 2, e versículos 34 ao 45 de Daniel. Encontramos aí a interpretação
que Deus deu ao profeta Daniel para que a desse ao rei Nabucodonosor, relacionado a esta estátua que o rei Nabucodonosor viu, que representa o reino dos gentios, e a vinda desta pedra não cortada de mãos, que é a segunda vinda de Cristo. É a segunda vinda de Cristo, porque feriu a imagem nos pés de ferro e de barro cozido. A primeira vinda de Cristo foi nas pernas de ferro, e foi as pernas de ferro, ou seja, o Império Romano, o que feriu a Cristo na cruz do Calvário. E agora, vejam vocês, este império dos gentios, representado naquela estátua, com a cabeça de ouro, que representa o império, ou o reino do rei Nabucodonosor, e o peito e os braços de prata, que representa o reino, ou o império medo-persa, e então o ventre e as coxas de bronze, que representa o império da Grécia, no qual Alexandre o Grande foi o líder máximo. Então, temos as pernas de ferro, que é o Império Romano, e os pés de ferro e de barro cozido, que é o império que o anticristo estará governando no tempo final, onde o anticristo obrigará as pessoas a servi-lo e fazerem conforme a sua vontade. Agora, vamos ver como é nos pés de ferro de barro cozido, aonde a besta estará. E ela receberá domínio, controle, poder dos 10 reis, que lhe darão o seu poder e a sua autoridade para que reine. Mas vejam vocês, farão guerra contra o Cordeiro e contra Cristo. E Cristo os vencerá, diz Apocalipse capítulo 17, versículo 14, ou versículo 13 ao 14 diz: estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e a sua autoridade à besta, lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei de reis, e os que estão com ele são chamados e eleitos e fiéis, pois são os membros do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, os que estão com Cristo, o Cordeiro. Mas vejam vocês, como a besta, com estes 10 reis, farão guerra contra Cristo e os escolhidos de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo os vencerá, porque Ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Para a sua segunda vinda, Cristo, como leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis, Senhor dos senhores, vencerá, porque se estará vivendo nos pés de ferro e de barro cozido, no reino dos gentios, onde a besta controlará este reino. Agora, vejam que é para este tempo final no qual nós vivemos que estas profecias devem ser cumpridas, e algumas delas já foram cumpridas. E vejam vocês como Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante diz: eu vi descer do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tinha na sua mão um livrinho aberto. Colocou o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando o leão ruge. E tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. Temos aqui a segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Vem clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. É a voz de Cristo falando à sua igreja, ao seu povo, e lhe dando a conhecer o mistério do 7º selo, lhe dando a conhecer o mistério da sua vinda neste último dia. Vejam agora como aqui aparece. Nas nuvens, diz, envolto em uma nuvem. Agora,
Muitos se perguntam, vem como uma pedra? Ou ele vem nas nuvens? Ou ele vem em um cavalo branco? Pois em Apocalipse 19, versículo 11 em diante diz: então eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que o montava se chamava Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e havia na sua cabeça muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. Ele estava vestido com uma roupa tingida em sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. É a vinda do Verbo para o último dia, assim como nos dias de Jesus. Era a vinda do Verbo, feito carne, com seu nome de redenção, Jesus. Era o Verbo manifestado em carne humana, nos dias de Jesus de Nazaré. E por isso toda a promessa correspondente à primeira vinda de Cristo, Cristo deu testemunho que estava cumprida nele. Podia dizer, de todas as promessas com relação à primeira vinda de Cristo, ele podia dizer, hoje se cumpriu essa escritura, diante de vós. Não apenas dessa escritura que ele leu, mas de todas as demais que falavam da primeira vinda de Cristo. E agora, para a segunda vinda de Cristo, temos a promessa que vem nas nuvens. Temos também a promessa que vem em um cavalo branco. E temos a promessa que vem como uma pedra não cortada de mãos. Agora, vejam vocês que nas nuvens será visto o sinal da vinda do Filho do Homem, sinal prometido na Escritura, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, prometida nas profecias de Daniel e também nas profecias dadas por Jesus Cristo e também nas profecias do Apocalipse. E agora, toda pessoa deve estar consciente que no céu aparecerá um sinal, uma nuvem, onde estará o Filho do Homem. Agora, vejam como São Lucas o expressa no capítulo 21, versículos 27 em diante, 27 ao 28, diz: então verão o Filho do Homem, que virá em uma nuvem, com poder e grande glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, ficai de pé, levantai vossa cabeça, porque a vossa redenção está perto. Vossa redenção está perto, ou seja, vossa transformação, a redenção do corpo, para ter o corpo eterno. Isso está perto. E para a ressurreição dos mortos em Cristo, em corpos eternos. Agora, São Lucas nos diz que vem uma nuvem, o Filho do Homem. Em 28 de fevereiro de 1963, tiraram esta fotografia dessa nuvem, ou tiraram umas quantas fotografias dessa nuvem misteriosa que apareceu a 42 km de altura, com um tamanho de 48 por 75 quilômetros sobre os céus do Arizona. Agora, a ciência não pôde decifrar o mistério dessa nuvem, e por isso publicaram que era uma nuvem misteriosa. Qual é o mistério dessa nuvem? O precursor da segunda vinda de Cristo disse que ele foi arrebatado por 7 anjos que vieram aonde ele estava, pois ele estava caçando nos montes de Tucson, Arizona, e foi arrebatado por aqueles anjos e foi levado a esta nuvem. Esta nuvem diz que está formada por anjos de Deus. Diz que estes anjos são 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e que tem outro anjo ali, muito diferente destes 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E falando com relação a este anjo, que era muito diferente dos demais, o qual se encontra aqui,
Vejam vocês, é este anjo que está aqui, voando com as suas asas pontiagudas. É o anjo que era muito diferente dos demais. Os demais são esses que estão aqui, os quais eram os 7 anjos das 7 eras, da igreja gentia. Se nós virarmos essa foto para a direita, veremos que forma o rosto do Senhor. E, ao formar o rosto do Senhor, os 7 anjos mensageiros das 7 eras chegam a formar a barba do Senhor. E o anjo que era diferente dos demais vem a formar o cabelo branco do Senhor. Encontramos que em Apocalipse capítulo 1, nos mostra ao Filho do Homem, Jesus Cristo, com o cabelo branco, diz, capítulo 1, versículo 12 em diante diz, e me virei para ver a voz que falava comigo, e me virando, vi 7 candeeiros de ouro, e em meio aos 7 candeeiros, há um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ao ter um cinto de ouro sobre o peito, o mostra como juiz de toda a terra. Seu cabelo, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Agora aqui, Jesus Cristo, o Filho do Homem, aparece com o seu cabelo branco. Mas não é porque já fazem 2000 anos que ele esteve aqui na Terra e o cabelo dele ficou branco por causa da sua idade. Não. Isto que nós encontramos aqui no Filho do Homem são os símbolos das coisas que ele estará manifestando. Portanto, estes símbolos serão cumpridos. Por exemplo, temos aqui o símbolo da barba, cumprido sobre o ministério dos 7 anjos mensageiros das 7 eras, da igreja gentia. E o cabelo branco do Senhor aqui é formado pelo anjo, que era muito diferente dos demais. E sobre o ministério deste anjo mensageiro, aqui na terra em carne humana, o símbolo do cabelo branco do Senhor Jesus Cristo estará cumprido, o qual representa amadurecimento, experiência e sabedoria para julgar este mundo. E encontramos aqui que este anjo mensageiro é o que tem o 7º selo, diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E tendo o 7º selo, e sendo o 7º selo a segunda vinda de Cristo, este é o anjo que com a sua vinda à terra e manifestado em carne humana, cumpre a segunda vinda de Cristo, a qual não foi cumprida em nenhuma das 7 eras através dos 7 anjos mensageiros, porque se requer a vinda do anjo que era muito diferente dos demais, manifestada em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo, para se cumprir o cabelo branco do Senhor Jesus Cristo, cumprir este tipo e figura. E assim, Cristo cumprir as suas promessas para este último dia. E Cristo vindo neste último dia, assim como veio a cada era, através de cada anjo mensageiro, de cada era, a sua igreja veio em cada era. E a cada anjo mensageiro lhe revelou a mensagem da sua era, e através de cada anjo mensageiro falou ao povo e chamou e juntou seus escolhidos em cada era, para ser parte do grupo de São Paulo. A pessoa tinha que entrar à era de Éfeso, representada na igreja de Éfeso, entrar nesta primeira era, crendo em Cristo como nosso Salvador e recebendo o Espírito de Jesus Cristo. Agora vejam vocês como estaria sob o ministério de São Paulo, o primeiro anjo mensageiro, da primeira era da igreja gentia, a qual se cumpriu na Ásia Menor. A segunda, terceira, quarta, quinta e sexta se cumpriram na Europa, em diferentes territórios europeus, aonde Deus enviou 5 anjos mensageiros, cada um para cada era,
que se cumpriu na Europa. E Cristo chamou através de seus anjos mensageiros aos seus escolhidos destas eras e destes territórios. Era o cumprimento da promessa divina do Espírito de Deus, percorrendo toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus percorrendo toda a terra, que é o Espírito de Jesus Cristo, percorrendo todos estes territórios, através desses anjos mensageiros. Estas foram as 7 estrelas na mão do Filho do Homem. Foram os 7 Espíritos de Deus, foram as 7 lâmpadas também, acesas, juntamente com as 7 eras da Igreja Gentia. E agora, para a 7ª era, ou etapa da Igreja Gentia, Jesus Cristo em Espírito Santo passa à América do Norte, onde se manifestou através de seu anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, e através dele chamou e juntou os seus escolhidos desta 7ª etapa ou era. E encontramos que depois disso passou a América Latina e o Caribe. E através de seu anjo mensageiro na América Latina e no Caribe, Jesus Cristo, o anjo forte que está aqui em cima, desce à terra, se manifesta na América Latina e no Caribe através de seu anjo mensageiro, para chamar e juntar os seus escolhidos latino-americanos e caribenhos, para assim formarem a era da pedra angular, a era do amor divino, a era que tem as promessas da vinda deste anjo, com os seus anjos, com Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem, e com a grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, para chamado dos escolhidos de Deus, do último dia, para o chamado dos escolhidos de Deus, que subirão à era da pedra angular, onde Cristo estará falando através de seu anjo mensageiro, e estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. Se nós acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Consequentemente, já estamos no último dia. Mas se nós deixarmos o calendário tal e como está, mesmo estando atrasado, apenas faltam uns 3 anos para terminar o 6º milênio e começar o 7º milênio. Mas terá se atrasado o calendário de Deus? O calendário humano está atrasado, porque o fizeram algumas mudanças nele. Mas o de Deus, quem poderia fazer mudanças do calendário de Deus? Ninguém. Portanto, se a Deus não atrasou-lhe o calendário, pois já estamos no último dia, no 7º milênio. E, consequentemente, estamos no tempo onde as profecias do último dia têm que estar sendo cumpridas. E temos a profecia do sinal do Filho do Homem no céu. Temos aqui a profecia da nuvem que apareceria no céu. Onde estaria o Filho do Homem? Onde estaria Cristo? E é este o anjo que era muito diferente dos demais, o qual tem que vir à terra e se manifestar em carne humana, em seu anjo mensageiro. E chamar e juntar os seus escolhidos através de seu anjo mensageiro com a mensagem do Evangelho do Reino e no território correspondente a esta profecia. E qual é o território correspondente a essa profecia? Sendo que os escolhidos do último dia pertencem ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, assim como o templo espiritual de Cristo tinha. Ou melhor, o templo que construiu Moisés e o templo que construiu Salomão tinha um lugar santíssimo no oeste, ou seja, o ocidente. Também o templo espiritual de Cristo tem o seu lugar santíssimo no ocidente, ou seja, no oeste. E sendo que já se cumpriram as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia,
na Ásia Menor, na Europa e América do Norte, resta apenas a América Latina e o Caribe, para que Cristo cumpra o lugar santíssimo, construir o lugar santíssimo de seu templo espiritual com latino-americanos e caribenhos. Vejam uma bênção tão grande que tocou aos latino-americanos e caribenhos. Deus tem em meio aos latino-americanos e caribenhos as pedras vivas, os escolhidos, que chamaria nesse último dia e juntaria e os colocaria em seu templo espiritual, na sua igreja, e os colocaria no lugar santíssimo. Com eles construiria o lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, onde Cristo estaria manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, onde Cristo, o anjo forte, estaria, o anjo que era muito diferente dos demais aqui visto, nessa nuvem. Temos visto o cumprimento do sinal do Filho do Homem no céu. Temos visto o Filho do Homem nessa nuvem. E agora, toca a todo ser humano ver a vinda do Filho do Homem na terra, em seu anjo mensageiro, manifestado no último dia, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Veja aqui Apocalipse capítulo 1, versículos 10 ao 11 diz: eu estava em espírito no dia do Senhor. Aonde João estava? No dia do Senhor, ou seja, no 7º milênio. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Que ele escutou uma grande voz, como de trombeta. Vejam agora que João estava no dia do Senhor, nesta visão. Ou seja, seu corpo físico estava ali, na ilha de Patmos. Mas ele foi transportado em espírito, em seu corpo teofânico, em seu espírito. Ele foi transportado ao último dia, ou seja, ao 7º milênio. E ouviu esta grande voz de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. João escutou a voz de Cristo no dia do Senhor, ou seja, aqui, na era da pedra angular, como uma grande voz de trombeta. Não escutou aqui, mas aqui em cima, na era da pedra angular. E o escutou como uma grande voz de trombeta aí. Agora vejamos o que esta grande voz de trombeta promete. Apocalipse capítulo 4. Encontramos aí novamente a voz de Cristo, como uma trombeta diz: depois disso olhei, e eis uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. O que promete aqui? Pois nos dará a conhecer as coisas que acontecerão depois destas que já aconteceram, nestes 2000 anos que transcorreram. Depois dessas que aconteceram nas 7 eras da igreja gentia, tem coisas que têm que acontecer no tempo da era da pedra angular. E agora ele nos diz: sobe aqui, onde a era da pedra angular, porque já não está nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, ou 7ª era, porque já os mensageiros, através dos quais Cristo esteve aqui na terra, em cada era manifestado, já se foram, terminaram seus dias aqui na terra, e já estão no paraíso, com o seu povo. E agora, apenas resta para a igreja do Senhor Jesus Cristo a manifestação de Cristo através de seu anjo mensageiro, a manifestação do anjo que era muito diferente dos demais de Cristo, através de seu anjo mensageiro, o anjo da dispensação do reino. É um profeta dispensacional, o anjo de Jesus Cristo, o qual é enviado no último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino, para a mudança de dispensação, a mudança da dispensação da graça para a dispensação do reino, através do ministério de Cristo, através de seu anjo mensageiro, estará sendo realizado o entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E se estará realizando o entrelace da mensagem da dispensação do reino com a mensagem da dispensação da graça. Ou seja, que há um entrelace aí, uma troca no tempo do ministério do anjo, que era muito diferente dos demais. No tempo do ministério deste anjo,
em carne humana através do anjo de Jesus Cristo. Você estará fazendo esse entrelace, onde os escolhidos de Deus são chamados e juntados em cima na era da pedra angular, para escutar todas estas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. Agora, vejam como Cristo diz: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Esse diagrama da Igreja do Senhor Jesus Cristo o preparou o reverendo William Marion Branham e usou na mensagem da estatura de um homem perfeito e na mensagem das 7 eras da Igreja Gentia. E também fez referência a esse diagrama em outras mensagens. E agora, vejam como Cristo esteve falando de era em era, através de cada anjo mensageiro, em cada era, e no território onde se cumpriu cada era. E agora, para a era da pedra angular, Cristo estaria falando através de seu anjo mensageiro. E o que teria que estar falando? Pois estaria nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer no tempo da era da pedra angular. E vejamos como e através de quem Ele nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, porque através daquele que nos dá a conhecer essas coisas, este é o anjo enviado para a era da pedra angular e dispensação do reino. É este o instrumento de Jesus Cristo para o último dia. Vejamos quem é este instrumento. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 diz: e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. A quem enviou para mostrar-nos estas coisas que devem acontecer em breve? Ao seu anjo mensageiro. Vejam através de quem é que Cristo cumpre a promessa, que nos dará a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim, Ele nos dará a conhecer todas estas profecias que, neste último dia, estariam sendo cumpridas. E estaria nos dando a conhecer o mistério da segunda vinda de Cristo. No último dia, a era da pedra angular e dispensação do reino. E estaríamos vendo a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro, e através do seu anjo mensageiro, estaria nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Sendo assim, temos aqui a promessa do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, sendo enviado para nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ou seja, que não será através de meios intelectuais que o ser humano vai compreender todas essas coisas que devem acontecer. Não será por meios intelectuais que o ser humano compreenderá a segunda vinda de Cristo, mas através da revelação de Jesus Cristo, que virá através de seu anjo mensageiro. Não existe outra forma para poder compreender todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia e na era da pedra angular, a não ser através do anjo mensageiro de Jesus Cristo, nos dando testemunho de todas estas coisas, nos dando a conhecer todos esses mistérios do reino dos céus. Esta é a única forma clara e segura para conhecermos estes mistérios sendo cumpridos neste último dia. Agora, haverão pessoas que se levantarão contra ao que o anjo do Senhor Jesus Cristo estará dizendo, mas ele nem lhes fará caso. Por quê? Todos que se levantarem contra o anjo do Senhor Jesus Cristo estarão se levantando contra Jesus Cristo, que é aquele que o está enviando. Porque, vejam vocês, Cristo em uma ocasião disse: qualquer um que receber a um destes meus pequeninos,
Há uma criança como esta, recebe a mim, e o que recebe a mim, recebe ao que me enviou. Agora, o que o rejeita, pois está rejeitando a Jesus Cristo. Consequentemente, agora vejam, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Cristo novamente diz: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Envia seu anjo mensageiro para dar testemunho a todas as igrejas destas coisas que devem acontecer em breve. Ele é o enviado do Senhor Jesus Cristo e ele é o ungido por Jesus Cristo, pelo Espírito de Jesus Cristo, para falar, sendo inspirado pelo Espírito Santo, todas estas coisas que devem acontecer em breve. E haverá pessoas que o receberão? Claro que sim. O que é de Deus, a voz de Deus, ouve. E Cristo disse: minhas ovelhas, ouve minha voz e me seguem. Quem são os que o receberão, o escutarão e crerão em sua mensagem? Todas as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, do último dia. E serão juntadas na era da pedra angular e dispensação do reino, e obterão o conhecimento da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores na sua obra de aclamação, e receberão os benefícios da segunda vinda de Cristo. E assim seremos preparados para sermos transformados, raptados nesse último dia. Agora vejam que a profecia não veio por vontade humana, mas que os santos homens de Deus, os profetas de Deus, falaram sendo inspirados por Deus. Eles sempre tiveram as duas consciências juntas e por isso podem escutar a voz de Deus em outra dimensão, a sexta dimensão, e podem obter a revelação divina desde a sexta dimensão e trazer esta revelação divina, esta palavra que está na sexta dimensão, a trazer, pois essa palavra veio da sétima dimensão, passou à sexta dimensão, e aí na sexta dimensão o profeta de Deus a capta, e daí atrasa essa dimensão terrena e a fala aos seres humanos. E porquanto a palavra de Deus foi falada, esta palavra tem que ser cumprida, tem que se materializar no que significa esta palavra diante de Deus. Não quanto à interpretação que os seres humanos dão, mas quanto ao que significa esta palavra diante de Deus, porque é o pensamento de Deus que foi expresso para então ser cumprido neste planeta Terra. E o cumprimento desta promessa, dessas profecias, são a interpretação que Deus dá a sua palavra que foi falada. Vejam agora como o mistério das profecias cumpridas é o mistério que as pessoas não compreenderam quando foi cumprida cada profecia. E é este o tempo de obter todo o benefício destas profecias que foram faladas. Perdão para este último dia, assim como para os dias de Jesus, houveram muitas profecias e profecias maiores que têm que ser cumpridas, e muitas já foram cumpridas. Temos visto o sinal do Filho do Homem no céu. Agora qualquer pessoa poderá dizer: mas eu nunca tinha escutado sobre este sinal. Mas veja, está na Bíblia. E agora, vejam vocês, foi cumprido em 28 de fevereiro de 1963. Agora qualquer pessoa poderá dizer: eu fui a uma igreja e não falaram nada sobre isso. Pois veja, você vai a qualquer sinagoga e você vai escutar e vai escutar ali por anos e anos e nunca vão dizer que a estrela que apareceu em Belém era o sinal da primeira vinda do Messias. E já passaram 2000 anos que isso aconteceu. Deste sinal no céu apenas passaram quantos anos? 34 anos, nada mais. Mas vejam vocês, entre os crentes em Jesus Cristo,
encontramos que sim, se falava sobre este sinal, que apareceu para o nascimento de Jesus Cristo, e entre os que serão chamados juntados no último dia, por Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro, Cristo manifestado através de seu anjo mensageiro, os chamando e os juntando com a mensagem da grande voz de trombeta, sim, escutarão com relação ao cumprimento deste sinal, deste São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31, e de Apocalipse, capítulo 10, e outros lugares da Escritura. Agora vejam que apenas aqueles que obtêm o conhecimento dos mistérios proféticos são aqueles que sabem, conhecem o cumprimento desses mistérios e podem identificar estas profecias com o cumprimento destes mistérios divinos. Vejam agora como, para o nosso tempo, estão se cumprindo profecias, grandes profecias, e tem pessoas que todavia não sabem que já se cumpriram um sem número de profecias correspondentes a este tempo final. Agora, é muito importante compreender que apenas através do ministério e a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, no qual Cristo está manifestado em Espírito Santo, será que se poderá obter o conhecimento de todas essas coisas que devem acontecer em breve. E poderá se obter o conhecimento do cumprimento de todas essas coisas que estão prometidas para acontecerem neste último dia. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. Assim Jesus Cristo disse em Apocalipse, capítulo 22 e versículo 16. E agora vejam como para os escolhidos, na era da pedra angular, para os escolhidos é concedido compreender os mistérios do reino dos céus, correspondentes ao último dia, os quais estariam sendo cumpridos. O restante da humanidade não se dará conta do cumprimento destes mistérios. Por quê? Para poder compreender o cumprimento desses mistérios, as pessoas precisam subir à era da pedra angular, aonde estão sendo dados a conhecer neste último dia. E aonde está o ministério de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, e onde Jesus Cristo em Espírito Santo manifesta o ministério de Moisés pela segunda vez, e o de Elias pela quinta vez, através de seu anjo mensageiro. Agora podemos ver que os mistérios do reino dos céus é para ser dados a conhecer aos escolhidos de Deus, que são os que formam parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Vejam vocês em Apocalipse capítulo 13, versículo 10 em diante diz assim: então se aproximando os discípulos de Jesus lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo lhes disse: porque a vós vos é dado a saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Vejam, a uns é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, e a outros não lhes é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus. Agora são bem-aventurados aqueles aos quais é concedido conhecer os mistérios do reino dos céus, porque estas pessoas são as que poderão ver o cumprimento das promessas divinas no tempo que a eles lhes toca viver. Vejam como Cristo diz aos seus discípulos, diz, no mesmo capítulo 13, versículo 16 em diante diz: mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Porque, em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvides, e não ouviram. Vejam agora que aquelas pessoas simples, muitos deles carpinteiros, outros agricultores e assim por diante, eram pessoas que não eram muito importantes, mas eles estavam vendo o maior que se podia ver para aquele tempo. Carpinteiros e agricultores estavam vendo a primeira vinda do Messias, que era o evento maior prometido para aquele tempo. Estavam vendo ao Messias em sua vinda. Estavam vendo o quê? Estavam vendo a profecia cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré. A profecia messiânica. A profecia da primeira vinda do Messias. E estavam ouvindo o quê? Estavam ouvindo o Messias pregando a mensagem das boas novas, das boas notícias, das notícias do ano, da boa vontade do Senhor. E agora vejam como foram pessoas simples as que conseguiram ver e entender o cumprimento da primeira vinda do Messias. A primeira vinda do Messias estava prometida para ser cumprida em meio ao povo hebreu. E agora vejam vocês como para o último dia temos a promessa da segunda vinda de Cristo com seus anjos. E encontramos que o cristianismo completo está esperando o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Mas vejam, já o sinal do Filho do Homem foi visto no céu. E, depois disto, este anjo, que era muito diferente dos demais, para o último dia, tem que estar manifestado na terra em carne humana, em seu anjo mensageiro, no anjo do Senhor Jesus Cristo, tendo o ministério do último dia, da era da pedra angular e da dispensação do reino, e nele operando, no anjo de Jesus Cristo, os ministérios de Moisés, pela segunda vez, de Elias pela quinta vez, e de Jesus, pela segunda vez. Isso é o que faz este anjo, que era muito diferente dos demais, ao vir à terra em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E assim é como Cristo visita a sua igreja neste último dia, assim como visitou a sua igreja de era em era através de carne humana, no anjo mensageiro de cada era e no território correspondente a cada era. E agora o território correspondente à vinda do anjo forte em carne humana é a América Latina e o Caribe. Este é o território para a era da pedra angular. E para se abrir a dispensação do reino neste último dia. A América Latina e o Caribe é o território onde Cristo completa o número da sua igreja, o número dos primogênitos escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. É com os escolhidos da era da pedra angular que a igreja do Senhor Jesus Cristo é completada. E quando for completada, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que vivemos seremos transformados. E estaremos de 30 a 40 dias aqui na terra, em uma manifestação que Deus terá através de seus escolhidos aqui na terra. E então iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, à casa de nosso Pai Celestial. E ali desfrutaremos por 3 anos e meio, enquanto a terra estará passando pela grande tribulação. Agora chegamos ao tempo onde temos que ver o mistério da profecia cumprida neste último dia. Pois todos os escolhidos que serão transformados, raptados, estarão vendo o mistério da segunda vinda de Cristo, do anjo forte, vendo este mistério cumprido.
no último dia. Assim os escolhidos estarão do último dia, os escolhidos do último dia. Isto é para a era da pedra angular e dispensação do reino. É por isso que o chamado de Cristo é, em Apocalipse capítulo 4, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas, e através de seu anjo mensageiro. Em Apocalipse 22, versículo 6, nos mostra todas estas coisas que devem acontecer, porque o seu anjo mensageiro é seu instrumento, seu profeta mensageiro para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. E tudo isso é para ser cumprido onde? Pois na América Latina e o Caribe, entre os latino-americanos e caribenhos. Estamos no tempo da profecia cumprida. Estamos no tempo em que ele enviou seu anjo para dar testemunho dessas coisas que devem acontecer em breve. Hoje, em nossa era, a era da pedra angular e na dispensação do reino, esta escritura está cumprida e muitas outras escrituras estão cumpridas e temos na era da pedra angular, entre os latino-americanos e caribenhos, a bênção de Jesus Cristo. A bênção de Cristo já não está na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, nem nos territórios onde se cumpriram essas eras, mas está na América Latina e no Caribe, onde Cristo em Espírito Santo se moveu para se manifestar através de seu anjo mensageiro e nos dar a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E a grande surpresa, o grande mistério dos escolhidos do último dia que escutariam a voz de Cristo é algo que surpreende a humanidade completa. Que os escolhidos do último dia que escutariam a grande voz de trombeta e seriam juntados seriam latino-americanos e caribenhos. Isso sim, que era um mistério. Mas já está aberto este mistério. E esta profecia está sendo cumprida atualmente. E os latino-americanos e caribenhos, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, estão sendo chamados e estão sendo juntados na era da pedra angular e dispensação do reino. E estão escutando todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. O mistério da profecia cumprida. Vejam vocês, existe um sem número de mistérios que já estão cumpridos. E agora vejam como esses mistérios estão sendo cumpridos. E como nestes mistérios do reino dos céus, Deus havia incluído para o tempo final aos latino-americanos e caribenhos. E é por isso que aos latino-americanos e caribenhos lhes abriria o entendimento e lhes abriria o coração para receberem o ensinamento de Jesus Cristo através de seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E assim, ser chamados, juntados todos os escolhidos de Deus entre os latino-americanos e caribenhos. E se alguém foi para outro continente ou para outra nação, até lá lhe chega a mensagem também. Porque se tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Deus o chamará, onde quer que se encontre. Mas a obra, Deus a está realizando na América Latina e no Caribe. É esse o território da era da pedra angular e dispensação do reino. É este o território da manifestação de Cristo através de seu anjo mensageiro neste último dia. Chegamos ao tempo da profecia cumprida.
E vimos o que é o mistério da profecia cumprida. E temos visto que sempre que Deus cumpre uma profecia, a cumpre de forma simples. Sempre que cumpre uma promessa que fez o seu povo. E quando faz uma promessa maior, a cumpre de uma forma mais simples. Vejam vocês, lá em meio ao povo hebreu, quantos poderiam imaginar que a primeira vinda de Cristo seria um jovem carpinteiro de Nazaré? Isso não estava nas explicações ou nas interpretações teológicas dos grandes sábios e entendidos do povo hebreu, porque Deus havia escondido estas coisas da primeira vinda de Cristo e também as da segunda vinda de Cristo, dos sábios e entendidos em assuntos religiosos, que eram os teólogos e os doutores em divindade da religião hebraica, como também para a segunda vinda de Cristo, os doutores em teologia, doutores em divindade. Agora vejam como eles, em suas interpretações teológicas, nunca tiveram a interpretação que a primeira vinda de Cristo seria cumprida em um jovem carpinteiro de Nazaré. Isso não estava nem na mente dos doutores em teologia, mas se cumpriu na forma em que Deus o havia pensado. E agora, o que seria se Cristo cumprir a sua segunda vinda de uma forma similar à primeira? O que seria se Ele nos enviar um carpinteiro, um operário da construção, e cumpre em algum operário da construção sua promessa? A profecia do último dia? Isso estaria nas interpretações teológicas dos grandes sábios e entendidos religiosos da religião cristã e da religião hebraica? Que eles respondam isto, porque são eles os que sabem se tem isto previsto, porque os grandes sábios entendidos do povo hebreu, na primeira vinda de Cristo, não tiveram isto previsto. Agora, Cristo cumprirá sua promessa em meio ao seu povo, em meio ao Israel celestial, que é a sua igreja, neste último dia. E Ele estará aqui na terra manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, e através de seu anjo mensageiro nos ensinará todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim estará nos revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. Hoje, esta escritura, esta promessa está cumprida. É uma promessa cumprida. Hoje se cumpriu essa escritura diante de nós, no último dia. Neste último dia. Hoje se cumpriu essa escritura. E muitas escrituras mais que acompanham a essa escritura. Sendo assim, vejam o importante que é a profecia cumprida. Porque quando a profecia é cumprida, é que podemos receber os benefícios desta profecia. Por exemplo, vocês poderiam ler: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho dessas coisas nas igrejas. E poderiam ler. E o Senhor, o Deus dos Espíritos Profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. E apenas poderiam obter estas escrituras em uma forma simbólica, que estão aqui no livro do Apocalipse. Mas para o cumprimento dessa promessa, da vinda deste anjo em carne humana, podemos obter o conhecimento de todas as promessas divinas correspondentes ao tempo final. E, através
do ensinamento do anjo mensageiro de Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas essas coisas, podemos obter o conhecimento de todas essas profecias e o cumprimento delas à medida que vão sendo cumpridas, incluindo a principal delas, que é a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E ao redor desta giram todas as demais, porque esta é a principal. E ninguém poderá conhecer a segunda vinda de Cristo, a não ser que seja através da mensagem do anjo de Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E ninguém poderá ser transformado e raptado sem primeiro receber o conhecimento dessas coisas que devem acontecer em breve através do anjo mensageiro de Jesus Cristo. E ninguém poderá ser transformado e raptado sem conhecer a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, no mistério da profecia cumprida. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nessa noite, lhes dando testemunho do mistério da profecia cumprida. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado por vossa amável atenção e que Jesus Cristo, nosso Salvador, lhes continue abençoando. Conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nessa noite, dando graças a Jesus Cristo por suas bênçãos a nós, na América Latina e o Caribe. Que Deus abençoe e lhes guarde a todos. Boa noite.